Olá, estamos iniciando mais um programa Influenciadores, que tem a produção da equipe de redação e jornalismo da editora Ser Mais, editora que produz a revista Coaching, é a única revista de coaching impressa no Brasil e que tem uma linha editorial muito grande, principalmente nessa área de coaching, de gestão do tempo, inteligências e vários livros na área de vendas. Tenho a oportunidade de trazer hoje aqui o Edilson Lopes, que é o fundador do Grupo KLA, um grupo respeitadíssimo no Brasil, pelo trabalho que faz já há muitos anos e que tem conseguido se destacar no mercado agora com a Escola de Vendas KLA, que é um trabalho que o Edilson sonhava há muito tempo, isso se transformou numa franquia e hoje forma um grande número de vendedores no Brasil. E eu quero começar o programa pedindo para o Edilson que conte um pouquinho dessa história da KLA rapidamente e da Escola de Vendas. Maurício, tudo bem? É um prazer estar aqui, prazer falar com o seu público, muito obrigado pelo convite. A KLA, só para você ter uma ideia, ela nasceu nesse prédio. Que legal! Ela nasceu nesse prédio há exatos 17 anos atrás. E durante essa trajetória, nossa missão, e nós nunca vamos deixar de cumpri-la, o que é? É levar conhecimento para o maior número de pessoas no Brasil. O nosso foco são empresas e, é óbvio, por trás de empresas nós temos pessoas e o intuito da KLA, o foco sempre é o melhor conhecimento para empresários, diretores e líderes em geral. É conhecimento para a empresa, esse é o nosso foco. Edilson, a KLA hoje está mais voltada para o mercado de palestras ou você acha que o teu grande foco hoje é a Escola KLA? Com certeza, o nosso foco hoje é produção de conteúdo próprio. Existe a KLA Eventos, que contrata palestrantes famosos no Brasil, palestrantes que realmente têm peso no Brasil, têm conteúdo. E existe a KLA produtora de conteúdo. A Escola de Vendas KLA, ela produz conteúdo. O conteúdo dela é para o vendedor, para o gerente, para o líder de vendas. Então, hoje nós temos a KLA Eventos e a KLA Escola de Vendas, que é uma produtora de conteúdo. Está dividido hoje a nossa força. Falar em conteúdo, quero mostrar para vocês, o Edilson é escritor, nós publicamos pela editora Ser Mais o livro Como se tornar um palestrante de sucesso. Esse livro está à venda nos aeroportos, nas livrarias, nas melhores livrarias do Brasil e é um sucesso de vendas. O livro realmente é um best-seller. E a gente acabou de colocar no mercado um livro que tem o método de vendas da Escola KLA. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre um método de vendas que funcione, esse livro tem toda a história da venda, de como a coisa se processa, né? Todo o método de vendas que é professado pela Escola de Vendas KLA. Então, só para vocês saberem, 2 livros de autoria do Edilson Lopes, publicados pela editora Ser Mais, com uma distribuição muito boa e, felizmente, com um sucesso de vendas aí que tem entusiasmado a gente. O primeiro livro que você publicou conosco é o Como se tornar um palestrante de sucesso. Como é que é o mercado de palestras em termos profissionais hoje? A pessoa que entra nesse mercado, que tipo de resultado ele está tendo? Maurício, o mercado de palestras no Brasil hoje, na minha visão, eu acho que só perde para os Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, em qualquer aeroporto no Brasil, você chega no aeroporto, numa livraria, e você percebe que há muito mais livros de gestão, vendas, liderança expostos, há muito mais livros de gestão expostos do que romance, do que outros tipos de literatura. Isso prova que o Brasil é altamente desenvolvido em conhecimento empresarial, motivacional, conhecimento de liderança e de vendas e assim vai. Isso é um sinal de que o caminho, aliás, é um sinal de que o mercado de palestras no Brasil é gigantesco, é muito grande. Então o Brasil hoje é um celeiro de novos palestrantes, é um celeiro de conhecimento. E a profissão de palestrante em si? Eu sei que a KLA tem se dedicado até à formação do palestrante, aperfeiçoamento do palestrante. A profissão de palestrante, como é que é essa profissão hoje no Brasil? Eu acho que
o grande desafio de um palestrante é viver de palestras. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, ou talvez ele pode até ocupar o lugar do primeiro, é o porquê você quer ser um palestrante. Qual é o teu conhecimento? O que você descobriu que você quer contar para os outros? Quais são as suas receitas? Esse é o grande desafio, porque é o que acontece? Às vezes as pessoas querem ser palestrantes, né? Pode ser, sei lá, um vizinho seu, um vizinho meu, ou dentro da minha empresa, ou dentro da sua, a pessoa quer ser palestrante. Mas a pergunta-chave é, o que você sabe? O que você quer compartilhar com os outros? Esse é o grande desafio de um palestrante. O que ele descobriu, o que ele quer contar? Agora, o que ele descobriu que ele quer contar também tem muito a ver com o que o mercado precisa, né? Porque a gente, eu, por exemplo, na editora, eu recebo muita gente que diz, olha, eu era muito gordo, emagreci, eu queria botar isso num livro. Eu falo, para quem que interessa isso? Né? Interessa para você, para a tua família, para os teus amigos. É uma história interessante, mas para o público, né, que interesse tem isso? Como é que o palestrante hoje pode selecionar um tema que realmente interesse para o público, que tenha demanda para isso? Maurício, tem dois caminhos. O primeiro caminho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É óbvio, o tema vendas, ele vende. O tema vendas sempre vai vender, isso é eterno. Isso é uma situação, você pode ser um pesquisador do tema vendas, você pode criou uma metodologia de vendas fantástica, quer dizer, você pode realmente ser um expert no tema vendas. Isso é uma coisa, você pode embalar isso e produzir livros, produzir DVDs e virar um palestrante, uma autoridade sobre esse negócio. Isso é uma situação. Existe uma outra situação que é você, por exemplo, você tem uma história de vida acima da média, né? Ou você, sei lá, atravessou o Canal da Mancha nadando, entendeu? Ou você é uma celebridade do mundo dos esportes ou do show business. Isso é uma outra situação. É uma situação de uma celebridade dando palestras. Então, no Brasil e nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, existe a celebridade que dá palestras. Então, a celebridade pode ser um esportista, pode ser um apresentador de TV, pode ser o que for. Então, existe esse caminho também. Tá? Os dois caminhos dá para chegar lá, mas não são fáceis. Agora, você falou na celebridade. Eu tenho visto algumas celebridades dando palestra e eu me frustro, porque a história dele, por mais engraçada que seja, por mais que ele conte as dificuldades que ele teve, que o time teve, enfim, a carreira, né, sempre é cheia de obstáculos, nem tudo são flores, né, na vida da gente tem espinho que não acaba mais. E você tem percebido isso, que muita gente acaba vendo pessoas que são celebridades ou que passaram, você falou do Canal da Mancha, quem sabe atravessar de costas o Canal da Mancha, alguma coisa muito diferente. Você acha que tem uma grande lição nisso e as pessoas sabem aproveitar? Ou a pessoa está usando só a imagem dela e não passa uma mensagem efetiva? Maurício, há uma grande lição, claro, né? Um esportista que não tinha nada e conquistou, ou um artista, o que for. Isso, sim, é uma história fantástica. Porém, o que nós temos que entender é o seguinte, o público gosta de celebridades. Na verdade, a atividade principal de uma celebridade não é dar palestras, não é. A atividade principal dele é outra, ou dela é outra. O que acontece? Como o mercado compra, existe uma demanda no mercado de convenções, existe uma demanda forte, então uma celebridade é convidada a quê? A dar uma palestra, a ministrar uma palestra num evento, numa convenção. Pelo fato de ser uma celebridade, as pessoas têm interesse o quê? Em assisti-lo ou em assisti-la. Então, a celebridade, o próprio nome diz, é uma celebridade, que pode ter começado do nada, uma dificuldade e chegou ao topo. Isso gera o quê? Um despertar de nós, normais, as pessoas normais, querendo o quê? Ouvir a história de uma celebridade. Quanto ao palco, se ela foi bem ou não no palco, né, na forma como conduziu a palestra, isso é uma outra situação. Porque, na verdade, o que acontece? As pessoas querem ouvir o quê? A história da celebridade. Então, se tem grande conteúdo, não é bem a... Não é, porque, na verdade, é o que eu falo, né, e no Brasil, qualquer lugar do mundo, né? A pessoa não está muito preocupada, não é a atividade dela dar uma palestra, a atividade dela é outra. Ela recebe um convite para dar uma palestra. É assim que funciona. Então eu tenho que desculpar as celebridades, porque eu sempre quis algo de mais consistente na mensagem deles. Mas deixa isso para lá. Eu queria te perguntar o seguinte, qual é a importância para um palestrante
ser autor de um livro? 100%. O livro, eu digo que há dois caminhos para um palestrante chegar rápido. Primeiro caminho, vídeos, e o caminho editorial, que eu acho que ele é muito mais rápido. Se você chegar numa grande livraria hoje, aqui no Brasil, e o autor está lá, o cara escreveu um livro, né, o homem ou a mulher, escreveu um livro, aquilo dá uma autoridade. O livro é ele alavanca muito a carreira de um palestrante, por quê? Pelo fato de ser uma autoridade e ele se multiplica. O livro é um multiplicador de ideias. Então o livro pode estar na minha mesa. KLA é a empresa que mais contrata palestrantes no Brasil. Vários palestrantes eu contratei pelo fato de estar passeando numa grande livraria e ver o livro. Esse livro pode estar na gerente de RH, pode estar no presidente, na mesa de um presidente de uma empresa. Então o livro hoje, e sempre eu defendo essa tese, o livro ele alavanca muito a carreira de um palestrante. Só para a gente trazer um pouco o assunto para dentro da Sermais, a Sermais ela publica livros solo, né, de autor exclusivo de um autor, mas também publica livros em coautoria, ou seja, 30, 40, 50 autores participando de um mesmo livro. Você vê para o palestrante diferença entre ele ser autor exclusivo de um livro ou coautor de um livro? Para o currículo dele, isso tem pesos diferentes? Maurício, eu acho que os dois têm pesos. É claro que um livro solo, é assim que fala, um livro solo? Sim. Claro que tem um peso porque ele é o único autor da obra, mas o livro compartilhado, não sei se é esse nome, quando o autor entra com um artigo, também pesa muito, porque na verdade o que acontece? Ele já está colocando o nome dele, colocando as ideias dele, os pensamentos dele. Eu como palestrante, ou como instrutor de palestrantes, né, o livro é uma arma, como diz aqui internamente entre nós, que o palestrante tem que ter. Vamos falar um pouco da Escola de Vendas KLA. Qual é o grande objetivo de vocês? Você está com a franquia, eu não sei quantas você pode dizer depois, mas lógico que é a formação do vendedor, mas como é que vocês têm pensado em inovação, método, qualidade de ensino? Eu não sei até se vocês fazem algum acompanhamento depois dos que se formam, que se aperfeiçoam na Escola KLA, para saber se melhorou a performance deles no mercado. Como é que a escola está se posicionando no mercado e o que eu disse, qual é o tamanho da estrutura da Escola de Vendas KLA hoje no Brasil? Hoje nós temos a Escola de Vendas KLA em 21 cidades. E o nosso objetivo é estar em pelo menos 50 cidades até o final de 2016. É claro, se você falar em metodologia de vendas, praticamente não há o que descobrir. Só que o foco da KLA, e eu sempre debato muito isso entre nós, é o instrutor, é o treinador, é quem está ministrando as aulas. Porque eu tenho uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás. O aluno, ele não abandona o curso, ele abandona quem? O professor. Então o professor, o instrutor, ele é peça fundamental na Escola de Vendas KLA. E para isso, nós temos, né, ou procuramos ter os melhores, nós treinamos os melhores instrutores. Porque é o instrutor que faz a diferença. Metodologia tem em todos os lugares do mundo, aqui, na Austrália, no Japão, qualquer lugar do mundo. Agora, professor. E o que é um professor bom? Só para você entender. O que é um instrutor bom? É o cara que muda a atitude do aluno. Porque a metodologia pode estar num vídeo, pode estar num livro, ou pode estar em qualquer lugar. Mas quando o professor muda a atitude dos alunos, ele é o mestre. Aí eu chamo o quê? O mentor. É isso que a gente quer ser lá. O professor acaba sendo um influenciador, com certeza, como a gente ele vira um mentor. Tem usado. E o resultado disso, hoje vocês têm formado que quantidade de pessoas por ano? Os últimos só para você, os últimos 90 dias nós formamos em torno de 500 alunos. Desde João Pessoa até o Sul, em torno de 500 alunos. E existe um módulo para vendedor, existe um módulo para gerente de vendas e um módulo para dono de empresas. Então, na verdade, o aluno começa conosco como vendedor, ele vira gerente e depois ele vira dono. É uma sequência, são 3 módulos. Tá, você tem um curso para gerente de vendas também, é isso? Exatamente. São 90 dias, 3 meses para vendedor, 3 meses para gerente e 3 meses para o dono. Tá. No gerente de vendas, a Escola KLA também foca
a atividade de motivação, alguma coisa a mais, ou só a gestão das vendas em si? Gestão das vendas, a atividade de motivação, recrutamento, premiação, pagamento de vendedores, quer dizer, porque a maioria dos gerentes, Maurício, só para você entender e você que está nos assistindo, a maioria dos gerentes não foram treinados ou não foi treinado para liderar. Ele está ali porque ele foi promovido. Ele era um vendedor e foi promovido a gerente. Mas ele não foi treinado ou capacitado para liderar. E essa é a função da Escola de Vendas KLA. Dilson, nosso tempo está acabando já, rapidinho. É que quando o papo é bom, a coisa flui muito rapidamente. Eu queria que você desse 2 mensagens especiais. Uma para o palestrante, aquele que quer entrar no mercado de palestras, e outra para quem tem interesse em ter uma escola de vendas KLA, interessado numa franquia, por exemplo. Para o palestrante, eu vou deixar a seguinte mensagem. Esqueça o mercado de palestras. Não existe um mercado de palestras. Existe um mercado do conhecimento. Então, se você tem um conhecimento e você quer dar palestras, esparrame o seu conhecimento. Como? Publique livros, seus DVDs, artigos, e aí sim, você vai virar uma autoridade, uma celebridade, e as pessoas irão convidá-lo para uma palestra. Então, o segredo é esse, não existe mercado de palestra, existe o mercado do conhecimento. Esse é. E o segundo aviso, a Escola de Vendas KLA, eu sempre digo para um vendedor, eu não vou nem falar para o dono nem para o gerente, eu quero focar o vendedor. Você sabe que eu comecei vendendo de porta em porta, né? Vendedor, não ande sem um mentor. Todos os líderes têm defeitos, qualidades e defeitos. Mas você, vendedor, foque no que o seu líder tem de bom, porque ele é o seu mentor. E sem mentor, não chegamos a lugar algum. Agradeço, Edilson Lopes, muito bom. Eu acho que esse conteúdo é importantíssimo. Acho que a gente tem coisa para refletir aqui. Essa parte final que você falou para os palestrantes, por exemplo, que não existe o mercado de palestras, realmente eu acho que é para pensar, porque tem muita ilusão nisso, né, Edilson? Muito. Enorme. Todo mundo acha que... todo mundo não, mas você tem uma parcela da população aí falando, agora eu não vou trabalhar mais, eu vou ser palestrante. É ilusão. E a ilusão, ele tem que trabalhar muito, né? Ele tem que criar a celebridade, ele tem que criar a autoridade dele. E aí o telefone dele vai tocar e as pessoas vão falar assim, escuta, você dá palestra? Então, o palco é a última coisa. Muito obrigado e até o próximo programa. Oi meu amigo, oi minha amiga, eu sou Marcelo Ronce e apresento o programa Alta Performance, aqui na TV Geração Z. Eu convido você para estar comigo conversando com palestrantes, consultores e empresários. A gente fala sobre desenvolvimento de carreira e oportunidades de negócios. Venha, assista ao programa Alta Performance aqui na TV GZ. Quero te convidar para assistir ao meu programa, um talk show muito divertido, descontraído e dinâmico, com convidados especiais e que participam de quadros ainda mais interessantes. Pergunta no escuro, verdade, mentira, bonde selfie, entre outros. É o programa Brasil Ideal. Comigo, Júnior Soares, toda semana aqui na TV Geração Z. Tô te esperando, hein? Gus, o que você recomendaria para mim se eu quisesse saber tudo sobre cinema, séries de TV, bastidores e produções, entrevistas assim com astros e estrelas? Café panorâmico.
Como assim? Café Panorâmico, o programa que nós fazemos aqui da TV Geração Z, que tem tudo isso e muito mais. É só vocês acompanharem a gente aqui. É pra acompanhar? Exato. Ah, então vamos. Tá bom. Olá, eu sou JB Oliveira. Quero convidar você para assistir ao nosso programa Conversando com São Paulo pela TV Geração Z. Conto com você. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. Olá, estamos começando mais um bloco do programa Influenciadores, que tem a produção da equipe de redação e jornalismo da editora Ser Mais, que produz muitos livros na área de coaching, de gestão de vendas, de gestão do tempo, de gestão de pessoas, e também produz a revista Coaching, que é a única revista impressa de coaching no Brasil. Inclusive, eu quero ver se nos próximos programas eu trago aqui a notícia da data do lançamento da revista nas bancas, que nós temos uma programação ainda para esse final de ano, para ir com a revista para as bancas. Eu tenho um prazer muito grande de receber aqui hoje Wilson Nascimento, que é um dos sócios e diretores de um instituto de formação de coaches. Eu queria salientar a formação do Wilson, que tem se dedicado muito no seu aperfeiçoamento, é PhD pela Universidade da Flórida e atua não só no instituto, mas em escolas como professor de curso de pós-graduação e etc. Wilson, prazer em ter você aqui e conta um pouquinho da história do IA Performa, por favor. Bom dia, seu Maurício, é um grande prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão assistindo. Acredito que muitos alunos do IA Performa, parabéns que vocês estão aí no trabalho, na casa de vocês, assistindo a gente. IA Performa é mais do que uma escola, mais do que uma formação em coach. A preocupação nos últimos anos, tanto minha como do professor Douglas, um dos principais diferenciais é esse. Por sermos professores universitários, procuramos cada vez mais buscar mais conhecimento do que está acontecendo no mundo e a cada formação a gente traz algo novo. É até interessante porque quem passa na nossa formação há 3, 4 meses atrás e assiste, tem a oportunidade de assistir hoje, chega para a gente e fala, nossa, mas tem algo diferente, mudou alguma coisa. Mas esse é um diferencial. Não é simplesmente colocar mais um coach no mercado. É verdadeiramente fazer com que as pessoas mudem os seus comportamentos, independente de se vão atuar como coaches ou se vão praticar auto-coach. Porque esse é um grande diferencial. A pessoa que bebe desta água, a pessoa que passa por essa formação, é uma pessoa diferenciada no mercado. E essa é a preocupação hoje do IA Performa. Wilson, só para a gente ajudar na informação de quem está nos assistindo, constitua um pouco o coaching, por favor. Ok. Olha, o coach, desde que a gente entrou no mercado, vamos falar do mercado brasileiro, e a gente vem trabalhando no sentido do autoconhecimento, que é um pilar extremamente importante,
A gente pega a parte da inteligência emocional, que Daniel Goleman fala muito bem, ele coloca um dos pilares a autoconsciência, para depois fazer autogestão. Então, o coach tem essa responsabilidade da pessoa buscar os seus pontos fortes, se autoconhecer, para a partir daí deixar de se auto-sabotar. Por que a pessoa se sabota? Porque muitas vezes não conhece seus pontos fortes. E infelizmente, algumas pessoas se apoiam nos seus pontos fracos, vivem reclamando. Então, quando você tem o coach, o processo de coaching, fazendo você descobrir o que você tem de melhor, e a partir daí, você começa a trazer resultados significantes na sua vida e nas pessoas que estão próximas de você, meu amigo, você não deixa mais de praticar essa essência. Então, o coach tem a responsabilidade de passar este conhecimento para que a pessoa se autoconheça e consiga sair do estado atual para um estado desejado, sempre. Você está dizendo que, teoricamente pelo menos, todos os executivos, todas as pessoas que têm uma função de gestão nas empresas, por exemplo, estou falando em termos de empresa. Hoje existe coach para um monte de atividades, né? Tem até coach na área sexual. Eu faço depois desse programa um outro programa que eu trato disso, então eu já ouvi falar até de coaching na área sexual. Então tem muita gente aí, mas a essência da pergunta é: todos os executivos deveriam contratar um coach? Sim. Inclusive, Jack Welch fala isso, todo executivo deveria ter um coach, sim. Por quê? Você precisa de um contraponto. Hoje o Instituto, além de trabalhar na área de formação de novos coaches, trabalhamos no mercado corporativo com o que nós chamamos de Business ou Executive Coach. Atualmente mesmo eu estou fazendo um grande trabalho numa empresa aqui em São Paulo com todos os diretores da organização, porque eles estão passando por um processo de sucessão. E o exercício do coach, o trabalho de um coach, tem facilitado ele ampliar a sua percepção sobre a nova fase que essa organização vai passar, potencializar os seus pontos fortes para os novos desafios e, diga-se passagem, vivemos um grande desafio no mercado. Então, se você identifica os teus pontos fortes, a possibilidade de você passar por esse desafio que nós estamos vivendo, economicamente, politicamente no país, não é que se torna mais fácil, mas você sofre menos com as consequências quando você conhece os seus pontos fortes. Por isso que a área executiva tem buscado cada vez mais essa ajuda, esse contraponto, que eu prefiro falar, melhor do que ajuda, um contraponto de um profissional, de um coach, de um bom coach, diga-se por passagem. Existem vários coaches no mercado. Procure realmente quem tem conhecimento, quem tem experiência na área que você precisa, que você está atuando no mercado. Existe alguma resistência do executivo em concluir que ele precisa de um coach? O pessoal acha que se eu tiver um coach, vão dizer que eu não sou preparado para a função? Ainda existe um pouco essa resistência ou não? Muito pelo contrário. Hoje o coach, pelo menos eu percebo nas empresas onde eu atuo, ele se sente até lisonjeado. Ele fala assim, eu tenho um coach. Alguns meses atrás, fui fazer um trabalho na região do Alto Tietê, e assim que eu terminei de falar com a executiva, ela saiu na recepção e me apresentou a todos, falou assim, este aqui é o meu coach. Realmente foi até muito interessante, mas não tem. Hoje o executivo que vem buscando conhecimento, ele sabe dessa parceria, sabe da importância desse profissional que ele está contratando. Queria mostrar para vocês, o Wilson é um dos coordenadores editoriais de um livro de coaching de alta performance. A gente a Editora Ser Mais acabou de soltar esse livro no mercado, tem uns 60 dias, eu acho, né? E é um livro em que, na verdade, é coaching de aceleração de resultados. Tem a ver com a alta performance, mas eu misturei o nome dos livros aqui. Nós temos também um livro, coaching de alta performance. O que é o coaching de aceleração de resultados? Olha só, a ideia é fazer com que as pessoas, a gente usa um termo na formação, que os nossos alunos vão até, nesse momento, talvez até sorrir. A gente fala assim, deixa de mimimi, para de ficar contando história e vai fazer história.
E de que forma você faz história? Acelerando os seus resultados, sim. Deixando um legado, como o Instituto de Alta Performance Humana vem fazendo ao longo desses anos. Acelerando a cada dia a busca por conhecimento, a busca por realizar, entregar aquilo que a gente se compromete com as empresas. Então, quando eu, o professor Douglas, Raquel, o seu Maurício, sentamos para falar, vamos desenhar um livro, um projeto sobre aceleração de resultados. E aí tem os 50 experts aí falando de formas diferentes como acelerar o resultado. Inclusive, o artigo que eu escrevo nesse livro, dividindo com uma grande coach, que é a Meg João, que atua em Portugal há muitos anos, utiliza storytelling para trabalhar na área executiva em Portugal. A gente fala exatamente sobre implantar uma nova cultura. Porque você quer acelerar resultado na tua empresa, dá uma olhada na cultura organizacional. Muitas vezes o modelo da sua cultura, antigo, não está acompanhando as mudanças que estão acontecendo. E mudança, gente, é resultado de aceleração. Se você não mudar, você vai ficar em um passado isolado. É lógico que a gente, na Editora Ser Mais, é muito entusiasmado com esse nosso projeto. Eu gosto muito do projeto dos nossos livros, porque a hora que alguém pega um livro com 50 autores falando de aceleração de resultado, você pega a essência do que 50 mestres têm para te passar. Então você vai ler, quase que numa linguagem de internet, em 6 páginas, o melhor que ele tem para te passar. Agora, falando do coach em si, qual é a importância dele de participar de um livro? Como é que é a apresentação do currículo dele? Eu sou candidato a ser teu coach, eu sou autor de um livro. Isso cria alguma diferença? É um grande diferencial, sim, e até utilizando o nome do programa, né, influenciadores, influencia sim o seu cliente. Hoje o Instituto, eu tenho a honra de dividir o palco com, acho que um dos maiores escritores, coautores da Ser Mais, que é o professor Douglas. Eu acredito que é a pessoa que tem mais livros publicados. Então nós somamos hoje no Instituto, entre as minhas publicações e a dele, algo em torno de 22, 23 publicações. E com artigos nossos, cases nossos. Muitas vezes a gente vai numa organização, quando a pessoa fala qual é o desafio, é um artigo que nós já escrevemos sobre. Então, ao invés de a gente simplesmente dar um cartão que a pessoa vai colocar na mesa, ou depois na gaveta, ou sabe-se lá onde, a gente entrega um livro. E ainda comenta para o diretor, para o gestor de RH, fala, olha, esse desafio que vocês têm, tem um artigo nosso publicado neste livro que está rodando no Brasil. Então faz o seguinte, dá uma lida no artigo e depois dá uma ligada para a gente. Fez toda a diferença, seu Maurício. Uma grande diferença. Então hoje, o iPerforma, o nosso cartão hoje, é os livros que publicamos pela Editora Ser Mais. Dica aos senhores coaches. E olha que bacana, neste projeto tem 10 alunos nossos que escreveram. Então 10 pessoas que passaram pela nossa formação, inclusive agora no dia 30 vamos fazer um lançamento trazendo parte deles lá no Alto Tietê, onde o senhor está convidado a comparecer e sempre nos prestigia. A gente quer agradecer aqui publicamente, porque é uma honra ter o senhor lá, porque o senhor nos influencia sempre, o tempo todo. Então, coaches, escrevam. Eu estava assistindo agora há pouco o último entrevistado e ele falou assim, cuidado com o mundo de palestras. Escreva, porque alguém vai ler um artigo seu, vai ligar para você, vai te convidar para fazer uma palestra. É muito diferente de você ficar batendo de porta em porta, querendo dizer quem você é. Deixa um legado, escreve o teu livro, escreve um artigo, deixa um legado para a humanidade. Eu disse que a gente é entusiasmado com o projeto, porque eu gosto muito de artigos curtos. Eu acho que a capacidade de síntese é muito importante. E a hora que você tem um número limitado de palavras para escrever, você tem que ter essa capacidade. E o leitor é o grande beneficiário disso, porque a hora que ele pega aquele artigo, ele pode, 6 páginas, ele lê rapidinho aquilo, e ele pega o que tem de melhor naquilo. E lê 6 páginas hoje, lê 6 páginas amanhã, ao longo do tempo ele lê um livro inteiro, com as mensagens mais importantes. Eu gosto muito do projeto e gosto do lado do autor também. Eu acho que para o autor, ele participar de um livro como o nosso,
é muito importante. Eu te coloquei como pergunta, mas é óbvio que eu sei que se apresenta alguém como coautor de um livro, na verdade, coautoria ou autoria do livro tem o mesmo peso. Então, teu currículo, você colocar lá que você é coautor de um livro, isso ajuda muito. E o que eu queria perguntar mais para você é o seguinte: hoje você percebe que o coach que vocês formam, ele se aperfeiçoa com o curso e tem usado isso, na média, a maioria usa para o seu autodesenvolvimento ou está entrando no mercado profissional de coach? Hoje, nas nossas turmas de formações, né, as últimas turmas, a gente tem percebido, inclusive conversado muito sobre isso, tem se dividido muito, mas a grande maioria está usando por o autoconhecimento. E o interessante é que a gente tem recebido feedback desses ex-alunos da mudança no mercado, seja de carreira ou até mesmo passando a empreender. E aí eu volto lá naquele termo inicial, autoconsciência. Autogestão. A pessoa identifica os pontos fortes e está indo para o mercado, mudando de carreira, depois desse autoconhecimento. Temos sim alguns coaches atuando no mercado, o mercado realmente bem desafiador, tem muitos coaches no mercado, mas principalmente o autoconhecimento. E indico que todos deveriam. Não adianta a gente vender um produto dizendo, olha, você vai ficar milionário fazendo sessões de coach. É possível? É possível. Mas você vai ficar, sem dúvida alguma, com um conhecimento que vai estar à sua disposição para você fazer a diferença na sua vida ou na vida de quem você se dispor a fazer. No fundo, o curso de formação de coach é um curso de formação de homens, um curso de formação de profissionais. Você desenvolve a pessoa em si. Sim, 100%. É impossível, deixo aqui um grande desafio, impossível alguém passar pela nossa escola, pela nossa instituição hoje e sair a mesma pessoa. Lanço o desafio publicamente. Sair a mesma pessoa quem passa pela nossa frente. Você está com isso passando uma recomendação de que mesmo quem não tem interesse em ser um profissional de coach, deveria fazer o curso. Sem dúvida, Sr. Maurício, sem dúvida. Simplesmente por isso. Conheça os seus pontos fortes. Deixe um legado, faça diferença na sua vida. Pare de querer mudar os outros, então muda você, porque todo o sistema vai mudar automaticamente. E esse é o nosso desafio. Porque quando você passa por um processo de coach, uma coisa que você faz muito importante é escrever a sua missão de vida. As pessoas não sabem por que elas estão aqui. Elas sobrevivem ao contrário de viver. Quando você descobre a tua missão de vida, fazer isso, o seu Maurício conhece muito bem, faz com muita paixão. Quando você sabe o que você tem que fazer, você faz com paixão. E o que acontece? Tudo flui. É outra energia. E essa é a nossa preocupação no IA Performa hoje. Fazer que as pessoas saiam diferentes quando elas passam pela nossa frente. Tá. Nossa entrevista chegou ao fim. Eu acho que esse final do Wilson foi muito importante. É motivo para a gente realmente fazer reflexão. E eu acho muito importante também esse fechamento de que, independentemente do fato de você estar preocupado em ter um plano B, em ter uma outra carreira, que é importante, eu acho que a atividade coach está começando no Brasil, né? Tem muita coisa para acontecer, mas independentemente disso, você pode fazer um curso desse que vai permitir que você se aperfeiçoe no que você está fazendo hoje, melhore a tua performance, daí vem o IA Performa, né? Exatamente. E tem uma aceleração de resultados, né, Wilson? Está aqui o Coaching para Aceleração de Resultados, que é um livro que já está nas principais livrarias do Brasil e que, inclusive, para o pessoal do IA Performa está lá à disposição para ver o pensamento dos mestres do Instituto lá. Exatamente. Você quer terminar com uma última observação para os nossos espectadores? Eu deixo mais do que uma reflexão, eu peço que quem está nos assistindo, quem é nossos alunos, sabe o que a gente está falando. Entre em ação. Vive realmente. Escolhe realmente viver pelos seus valores, pelos seus objetivos. E aí a gente fala 3 pilares básicos. Coloca energia, faz o teu olho brilhar pelo teu sonho
e tenha paixão, que você vai ter um resultado totalmente diferente na sua vida. Mas, dica, faça isso agora. Não deixe para fazer isso amanhã, faça agora. Assim que terminar o programa, escreve isso daí, coloca aquele foco, aquele sonho que está dentro da gaveta, tira, coloca em cima da mesa, busca um coach, busca uma escola de coach, se for o caso, mas vai lá e realiza. Não deixa a vida passar e lá no finalzinho fala assim, poxa, eu queria tanto ter feito isso. Faça agora, faça a diferença agora. Coach, aceleração de resultados. Muito obrigado e até o próximo programa. E eu que agradeço, Maurício, o convite e até o próximo.